Amém? Eu tenho certeza que Deus vai nos surpreender de forma assim tremenda nesta noite. Estenda as tuas mãos sobre o homem de Deus. Pai eterno, Tu és o Deus de ontem, de hoje, eternamente. Tu já deste a Tua palavra, já revelaste ao Teu servo uma palavra rema, já veio, já desceu. E o Teu Filho, meu Deus, é apenas um instrumento em Tuas mãos. Homem consagrado, Tu tens levantado como profeta para as nações. Que o Senhor continue, meu Deus, conduzindo o Teu Filho no Teu propósito. Estamos aqui para ouvir a Tua voz. Fales conosco mais uma vez. A Te oramos em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Receba o homem de Deus dando um lindo aplauso para Jesus. Amém. Está perguntando quanto tempo ele tem. Quantos dão 5 minutos para ele? Levante a mão. 5, 10, 15, 20, 30, 40, 2 horas. Eu quero alguém aqui para... Ele está higienizando os microfones? Alguém para higienizar aqui o microfone ou dar um outro microfone, pastor Leandro? Amém? Quando você vai glorificando, vai adorando o Senhor. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus nas mais altas alturas. A oportunidade que o Mestre nos concede de estarmos reunidos para glorificar o nome do Deus eterno. E quantos podem dizer amém? Amém. Santos de Deus, por gentileza, pegue o exemplar da Bíblia Sagrada e se coloque de pé. Seremos bem breve na leitura. Quero aqui pedir que você abra a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 14. Quero aqui externar minha gratidão ao amado apóstolo Ronaldo, sua muito digna esposa apóstola. Deus multiplique os vossos celeiros, abençoe esta grande obra, e eu levarei para sempre em meu coração o amado apóstolo pelo seguinte fato: no dia da minha consagração a pastor, este homem que derramou o azeite sobre a minha cabeça. Amém? Ele estava lá naquele grande dia e ele faz parte da minha história. O Senhor faz parte da minha história. Uma grande admiração que eu tenho pelo Senhor, sem demagogia alguma, até porque o altar é tributado a Deus, mas a honra aos homens de bem, isso lhe é devida. Vocês são uma referência para a minha geração. Queridos, faço-me acompanhado aqui por uma comitiva com a minha esposa, sempre comigo, muito linda, missionária Daniele, muito linda, sempre. Hoje só veio meu caçula, os outros 2 ficaram na igreja, dando um apoio devido
pastor Fábio Barbosa e sua família linda, glória a Deus. Evangelista Francis, meu irmãozão baterista Augusto, maravilha, amém? Feliz por todos que aqui estão e deixo um abraço do Ministério Avante com Cristo a todos. Pois bem, quantos encontraram o texto referido, diga vitória. É o que levaremos para casa nesses 17 anos. Vamos lá, por gentileza, escute muito bem. Verso 14 do Evangelho de Mateus para esse 17º ano. E eles disseram: alguns dizem que és João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: mas quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que estás no céu. Verso 18: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha, e as portas do inferno não, e eu te darei as chaves, mão levantada, e eu lhe darei as chaves do reino do céu, e tudo quanto ligares na terra serás ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra serás desligado no céu. E a igreja triunfante diga amém. Se assente aplaudindo o nome do Senhor. Santos de Deus, nesse 17º ano, eu me sinto muito honrado em estar aqui com os irmãos, podendo fazer parte desta linda história e vendo a magnitude do poder de Deus sendo exercida sobre este ministério, Catedral Bíblica da Fé. Em verdade, nós quando olhamos e vemos pessoas com um sorriso no rosto, outros com lágrimas, vemos mãos levantadas, conseguimos identificar diferentes reações e emoções que são externadas diante da bondade e da misericórdia de Deus para conosco. Deus colocou uma palavra no meu coração nesta noite e eu quero compartilhar com todos que aqui estão. Santos de Deus, por gentileza, ouça-me. O Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, vai ser uma confissão e, ao mesmo tempo, uma afirmação através da vida do apóstolo Pedro acerca do ministério de Jesus, do ministério do Cristo, o ungido de Deus. Todas as vezes que nós olhamos para este ministério, que esta missão que o Filho de Deus ele recebeu diretamente do Pai, para que viesse até esta terra e restabelecer a aliança que havia sido quebrada, nós identificamos a graça sendo externada a toda a humanidade, a graça que abrangia a todos. Mas se nós pararmos para olhar, e com um olhar minucioso, nós identificaremos que Jesus Cristo, ele veio na plenitude dos tempos, nascido de mulher, cumprindo profecias e apontando diretamente para ele o Antigo Testamento e os holofotes. O capítulo de número 1 de Mateus vai nos trazer
algo muito extraordinário. Se nós pararmos para olhar e identificarmos qual era a nação escolhida de Deus, era Israel. Israel, depois da morte de Salomão, Israel se divide em duas partes: Reino do Norte, Reino do Sul. Haja vista que quando nós vemos a nação se dividindo, depois da morte de Salomão, Roboão está de um lado, nós vamos ver Jeroboão do outro. A nação que fora criada para seguir junto, ela se desloca uma para um lado, outra para o outro. Surgem então os dois reinos, norte e sul, norte com 10 tribos, Reino do Sul com 2. E a partir do momento da divisão, meus irmãos, nós vamos ver uma nação sofrendo as consequências das suas escolhas, as consequências daquilo que havia escolhido para si. Mas se nós olharmos, também veremos a bondade e a misericórdia de Deus, de tal forma como, quando Deus, todas as vezes que esta nação, ela se voltava para o Senhor, o seu amor era tão grande que os recolhia em seus braços. A partir daí então, nós vamos ver que tempos vêm passando, mas surge um período no meio da história. Ele é chamado o período que Deus ele se cala para a nação. É chamado de período interbíblico. Durante 400 anos, voz profética não se levanta, não tem mais profeta gritando no meio da terra, não tem profeta verbalizando, mas nada ministros. Mas nós entenderemos que esta graça sendo externada, agora há algo extraordinário na terra, há um silêncio, e este silêncio começa a incomodar. E quando nós vemos o silêncio na terra, nós vemos o céu se manifestando. Conseguimos identificar o céu cooperando para toda a humanidade. E qual era a cooperação dos céus? Chegou o momento em que o salmo, aleluia, os salmos começariam a ser cantados novamente. Iríamos então o quê? Que o rei dos judeus, ele viria a nascer, e o nascimento dele traria novamente equilíbrio para a humanidade que estava sem equilíbrio, traria novamente a paz para aqueles que estavam sem paz. Quando ele nasce, o nascimento dele começa de uma maneira extraordinária. Primeiro, os magos se apresentam diante dele com presentes, reconhecendo que ele era aquele que haveria de vir. Logo após a confirmação que o rei dos judeus já estaria na terra, veremos que Herodes, ele está agora procurando matar, porque a boa notícia era que o rei dos judeus, ele havia nascido. Então qual era a proposta de Herodes? Olha, se esse rei, ele nasceu, se ele vier a crescer, ele tomará o meu lugar, ele estará de frente e tirará a nação de Israel das mãos de Roma. Roma, haja vista, era a maior potência da época no mundo antigo, que subjugou Israel. E essa Israel, depois de ter sido subjugada de tal forma, até o sacerdócio ele foi corrompido. Entendamos uma coisa: no ministério de Jesus vai começar da seguinte forma: ele não veio para ficar, ele veio para ser estabelecido na terra, habilitar a humanidade, mostrar um novo caminho de volta para o lugar que o Pai havia determinado. Alguém já começou a entender esta verdade? Primeira coisa, no seu nascimento, ele procurou um lugar aonde pudesse nascer, porque a vida dele aqui era passageira. Segunda coisa, um lugar para pernoitar. A nossa irmã Maria, com dores de parto, ao contrário de Herodes,
seu palácio, no seu templo, o rei dos judeus está em um estábulo, irá nascer em uma manjedoura, e já se não bastasse, ele agora, apregoando, ele nascendo, ele vai ser procurado para ser morto, e a sua morte iria agradar a muito. Então nós veremos que a morte não consegue o alcançar, e este menino chamado Jesus, ele começa a crescer, o tempo vai passar, ele ensina dentro do templo, os doutores da época ficam maravilhados com tamanha sabedoria, os doutores da época vão dizer, aonde é que ele aprendeu tal coisa, como que este menino tem tal linguagem? Então entenda, o ministério dele começa sem se apegar nas coisas terrenas, e como que isso vai acontecer? Ao cabo de 30 anos, este Jesus, ele vai vir até João Batista, o mensageiro, e ele vai agora olhar de longe e vai dizer assim, da seguinte forma, aleluia, eis aí o Cordeiro de Deus. E quando o Cordeiro vem se aproximando, João Batista, ele reconhece quem era na presença de Jesus, e ele diz assim, quem parece ser batizado aqui sou eu, e tu vens até a mim. Eu aprendo uma coisa, todo e qualquer lugar, ele passa a ser especial, até que Jesus coloca os pés nesse lugar. Antes era um rio, antes era uma aglomeração, agora é o palco do nascimento, aleluia, a missão que irá começar. Quem tem mão para levantar? Quem pode me ajudar aí? Quem tem mão para levantar? Oh glória, me ajuda no retorno aqui, meu profeta, aleluia, a mão para levantar agora. Quando Jesus ele chega, coloca os pés no rio, apóstolo Alexandre, eu aprendo que João Batista reconhece, e aí é o momento que Jesus ele diz assim, é necessário para que se cumpra as escrituras, e quando ele diz isso, e quando ele vai descendo, os céus começam a se mover, os céus começam a cooperar, os céus começam a se movimentar, e uma voz vai sair do céu e vai dizer assim, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Tem gente que já entendeu quem vai na beira do rio. Tem gente que já começou a entender quem é que está presente na casa. Tem gente que já começou a entender, aleluia, quem é que chegou, aleluia, quem é que está nesse 17º ano sustentando este ministério. Ó pastor, mas eu passei pelo 13º, eu pensei que ia parar, pelo 15º eu achei que não ia acontecer, no 16º eu tenho uma notícia para lhe dar, esta obra é sustentada pelo Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu estou sentindo que Jesus ele vai fazer algo aqui nessa noite. O mestre ele começa a pregar, ele sai dali automaticamente, ele vai ser conduzido ao deserto para ser tentado pelo tentador chamado Satanás. Durante 40 dias o tentador não se apresenta. A passados 40 dias ele vai se apresentar e vai fazer uma proposta. E a proposta dele era que ele aceitasse
parar tudo que tinha, para que assim ele viesse ter a sua proposta aceita. Jesus, ele dá a maior surra de palavra que Satanás poderia levar. Ele vai atribuir a Deus a honra, a glória, não tinha benefício próprio, e o ministério dele é extraordinário. E quando ele entra em cena, saindo, o tentador sai dele, ele começa a percorrer as cidades, e quando ele percorre as cidades, ele vai curando, ele vai começando a pregar. E o que me chama a atenção é que o poder da época era chamado de sinédrio. Quem pode dizer o que é sinédrio? Vocês? O poder da época, chamado sinédrio, era formado por um conselho de 70 anciãos, os notáveis da época, uma cadeira vazia no meio, que era a cadeira de Moisés, como legislador máximo daquela época e daquele povo. E agora há uma preocupação. Qual era a preocupação? Quem é este homem que se apresentou? Quem é este homem que por onde ele passa, as multidões estão querendo saber quem ele é? E qual era o espanto do sinédrio? O espanto do sinédrio era que o coxo levantava, o paralítico andava, o cego enxergava, aleluia, ele vinha dizendo da seguinte forma: perdoados estão os teus pecados. Nunca, aplicando agora, meu irmão, nunca em outro tempo tivemos um tempo de tanta promiscuidade, um tempo de tanta depravação moral, perda de valores, perda de princípios. A afeição está diminuindo dia após dia. Por que eu estou dizendo isso? Não houve tempo. Há uns dias atrás eu escutei um pregador dizendo da seguinte forma: essa é a geração mais forte que já pisou na terra. Eu começando a pensar comigo, pastor Fábio Barbosa, eu comecei a me indagar se essa é a geração mais forte que já teve. Você não vê ninguém morrendo, você não vê nenhuma pessoa se doando em favor da obra. Claro que tem as suas exceções, mas a nossa geração é uma geração privilegiada e muito abençoada. Por causa de quê? É a pergunta. Aleluia. Nós somos bem-aventurados porque nós não vemos e cremos, mas a nossa visão é uma visão limitada. Estamos trocando o que é eterno por aquilo que é temporal. Estamos trocando aquilo que não perece por aquilo que é perecível. Então, nesta hora, eu venho como boca de Deus para te dizer nesta noite que ainda que muitos tenham dado por tardia, a promessa da igreja verdadeira, ele vai cumprir e ele vai levantar o céu. Jesus prega, e quando ele prega, a morte está o rondando, a morte está o cercando, a morte está querendo causar um impacto de alguma maneira, mas há então o propósito da sua vinda sobre a terra. Romanos capítulo 3, versículo 23 vai dizer: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O propósito do ungido, o propósito do Messias era fazer, reatar a aliança, estabelecer a ponte que foi rompida desta terra para a humanidade, desta terra para a eternidade. A humanidade hoje, meu irmão, se nós pararmos para olhar, a criatura virou as costas para o Criador. Nós vemos que a criatura hoje não tem mais reverenciar o Criador, mas tem algo que é totalmente diferente, aleluia, aqui nesta casa. E qual é? Aqui tem uma geração que não se contamina com os manchados do mundo. Aqui ainda tem gente que mantém o seu propósito e a sua fidelidade. Aqui ainda tem uma geração que crê e acredita que o Messias está presente. Jesus, ele veio na plenitude, e quando ele veio andando pela igreja de Sacranço, Jesus, ele vai nos dar um ensinamento, e ele vai dizer assim: olha, a interrogativa era: João Batista está preso, e quando ele está preso, João vai dizer assim: faz o seguinte, vai lá perguntar, e
diga para ele da seguinte forma: tu és o Cristo a qual nós estamos esperando. Jesus, ele vai olhar e vai dizer assim, ó, faz o seguinte: diga somente para João que os mortos ressuscitam, os cegos começam a enxergar, aleluia, aleluia, os leprosos são limpos. Meu Deus do céu, o que está faltando para que nós venhamos a voltar a ter novamente as manifestações da glória de Deus, irmão? Aleluia, meu Deus do céu. Antes orávamos muito, consagrávamos muito, mas hoje o que é mais fácil? Você depender da fé de outro ou usar sua própria fé? João Batista dentro da prisão, ele sabe qual foi o propósito que levou para lá, mas ele entende a recompensa valia a pena, porque se a morte chegasse aqui, os céus o receberiam de braços abertos. Meu Deus. João está pregando, mas João está preso. Tiram a liberdade, mas não tiram o poder de falar, o poder de reconhecer. Jesus, ele está pregando, mas chega um tempo que quando nós vemos que este Jesus, ele prega, a maior pergunta agora está vindo diante dele. E qual é a pergunta? Olha, alguém está dizendo que o Senhor é João, que o Senhor é até Elias, Jeremias ou um dos profetas. Aí vem a contra-resposta e a contra-pergunta. Qual é esta pergunta? Olha, e vós, mas quem dizeis que eu sou? Oh, maravilha! Se você olhar para mim, você vai dizer assim: você, pastor, você não é muita coisa, você é mais um, você pode ser alguém que Deus levantou ali para pregar, daqui a pouco vai passar. Aleluia. Se você olhar para a minha história, você vai achar falhas demais, mas quando a pergunta é associada ao próprio Cristo, meu irmão, meu Deus do céu, alguém vai fazer silêncio. Para muita gente hoje, o Cristo é a possibilidade da riqueza. Para muita gente hoje, o Cristo é a possibilidade de mudança de vida. Para muita gente hoje, o Cristo é recurso, aleluia, de uma situação difícil. Mas para a igreja que vai morar no céu, ele é a ponte que o Pai estabeleceu. Alguém que crê na promessa pegou isso aqui, oh meu Deus do céu, olha meu santo, nós estamos vivendo nesse presente tempo como se fôssemos ficar para toda a eternidade, meu filho. Sabe por quê? Aí Jesus, ele entra em cena em João capítulo 12, versículo 24, e vai dizer assim: mas se o grande trigo cair na terra e ele não morrer, ele permanece só, mas se ele morrer, assim produz muitos frutos. Olha, sabe por que está entrando o ano e saindo o ano? E tem gente que não produz nada porque está vivendo neste mundo. Mas para quem gosta de Bíblia, papai, Miqueias capítulo 2, versículo 10: levantai-vos e andai, porque não é o céu aqui, o céu do lado está. Ele caiu na terra e não morreu, ele permanece só, João Batista morre, aleluia, mas por os frutos, oh glória. Aí vamos pegar, Elias morre, ele deixa Eliseu. Moisés morre, ele deixa
igreja Josué. E você, meu irmão, uma história é sinônimo de um legado. Tem pessoas que vão passar por esta terra e não vão deixar história, não vão deixar legado, porque viveram para si. Felicidade não é somente ser feliz, felicidade é proporcionar a felicidade ao próximo. E isto é saber entender que temos um propósito nesta terra. Isto é saber que o Pai nos chamou com um fator determinante, mas isso leva tempo, e o tempo é um agente que Deus ele usa para demonstrar quem está junto e quem não está. Eu começo a pensar, apóstolo, sabe o que? Dentro desses 17 anos que eu estou vendo aqui, eu já vi que o tempo me mostrou, e Deus usou este tempo para me mostrar que a promessa é verdadeira, que a promessa ela não é tardia, apóstolo Alexandre, e a promessa é um fator determinante para quem ele vai viver o tempo de Deus, até porque o tempo, meu irmão, ele revela quem é e quem não é. O tempo mostra quem está firme e quem não está. O tempo mostra quem está junto e quem não está. O tempo vai mostrar quem é humano e quem não é. O tempo vai mostrar quem está firmado na promessa e também não está. Aí Salomão ele entra em cena e vai dizer assim, ó, há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Se é sofrer, sofra com Cristo. Se é padecer, padeça com Cristo. Mas a promessa é Envie as promessas, envie as promessas, envie as promessas, envie as promessas. A promessa gera dor, a promessa gera sofrimento, a promessa dói, mas a nossa geração, o nosso presente tempo, está vivendo como se nunca fosse morrer, está vivendo uma vida como se nunca fosse acontecer. Como disse o famoso escritor, ele vai dizer assim, ó, ajunta tantos tesouros e perde a saúde, e depois que perde a saúde, gasta o que ajuntou para tentar recuperar aquilo que perdeu. Esse é o nosso problema. Queremos acumular, queremos guardar aquilo que perece nesta terra, mas o nosso Jesus ele é tremendo. Ele diz assim, ó, aleluia, não ajunteis tesouro na terra, aonde o ladrão elimina, aonde o ladrão ele rouba, mas seja rico para com Deus do céu. Não adianta ser conhecido na terra, não adianta ser até mesmo seguido na terra. O teu Facebook pode bombar, o teu Instagram pode bombar, o teu WhatsApp pode tocar toda hora, mas se a enfermidade chegar, ele não pode fazer nada. Mas o que acontece, pastor? Eu aprendo uma coisa, a conexão é direta, a conexão não é na horizontal, a conexão, o famoso escritor, é na vertical. Tem hora que não dá para olhar assim, ó. Tem hora que a situação tem que olhar assim, ó. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Eu estou sentindo que ele está comigo nesta noite. Olha, Jesus vai despertar um curioso oceano dentro de ti e vai movimentar o que está Deus ele está trabalhando. Jesus ele entra em cena, e quando ele entra em cena, ele vai dizer assim, e aí Pedro, quem eu sou para você? Para mim o Senhor és o Cristo, para mim o Senhor és o Cristo. Oh glória, em nome de Jesus. Quem tem mão direita aí? Se não tiver direita, bota a esquerda, se não tiver esquerda, bota a direita. Agora puxa no peito e diz assim, ó, fala, grita bem alto, quem é Jesus para você? 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 Quem é Jesus?
Porque quem te revelou, meu amado cantor, não foi carne, não foi sangue, mas foi o meu Pai que está no céu. Isso se chama conexão direta. Se prepare que o improvável nesta noite vai acontecer. Mas eu não tenho nome, ninguém sabe nem aonde que eu moro. Esse 17º ano vai ficar marcado na tua história como o ano que Deus te levantou. Desenterra esse talento, fale línguas estranhas, profetiza e mostra pra quem que você veio. Se você está esperando pegar fogo no altar, você está perdendo tempo. Aqui em cima já está pegando fogo. O meu ali já começou pelo apóstolo. E se já começou pelo líder, imagine os fecha teus olhinhos, fecha teus olhinhos, fecha teus olhinhos. E vem comigo na conexão direta do Pai. Vem comigo na conexão direta. Se cumprindo, apóstolo. E aí o Senhor vai falar assim, ó, mas eu também te digo que tu és Pedro. E quando ele fala isso, que tu és Pedro, o Senhor está dizendo assim, ó, pois eu te digo, no grego, tu és Petros, tu és fragmento de pedra, e ainda que tu seja pequeno, tu fará parte desta construção. E sobre esta rocha, a rocha não é Pedro, a rocha, o próprio Cristo. Leonardo, vou formar uma dupla aqui, Leonardo, vem comigo, segura aqui. Eu te digo, vem comigo, eu te digo que tu és, tu é pequeno, mas a rocha sou eu. Mas depois que você encostar nessa rocha aqui, você começa a crescer, você começa a crescer. Encosta na rocha, encosta na rocha.
é mais importante, a oração ou a palavra? A W. Tozer, quem está me ouvindo? Quem está me ouvindo? Quem está comigo? Quem está comigo? A W. Tozer, ele vai dizer assim, ó. Eu sei que não se responde uma pergunta com outra, mas aí eu lhe pergunto, o que é mais importante para um pássaro? A asa esquerda ou a asa direita? Só dá para chegar no céu se for com as duas asas. Oração e palavra, 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 oração e palavra. Agora no 12 ele vai dizer assim, ó, asa direita e asa esquerda. Só dá para alcançar a dimensão do sobrenatural se for orando e se for lendo a palavra. Orando e lendo a palavra. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Salmo 119, versículo 89. Vai dizer assim, ó, para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. Salmo 119, versículo de número 9. Como purificará, aleluia, o jovem no seu caminho, observando conforme a tua. Então levante essa mãozinha e interaja com o treinador, porque aqui não é cerimônia fúnebre, aqui é culto de celebração e adoração. Aquele que edificou essa casa. Eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha. Apóstolo já deu uma palhinha aqui do que é a igreja, que quer dizer eclésia, que é tirados para. Mas tem um problema. Quem foi chamado para sair para fora quer ficar dentro. O problema é esse. A zona de conforto está tão grande. Porque aqui não permite-se ter zona de conforto. Aqui é permitido ter zona de conflito. Todos os dias nós temos um conflito. A zona de conforto é um perigo para quem faz a obra de Deus. Sabe por quê? Eu vou lhe mostrar qual é o perigo da zona de conforto. Davi estava na zona de conforto, adulterou com Batseba. Abraão estava na zona de conforto no Egito, ele mentiu acerca de Sara. Paulo estava na zona de conforto, achando que era tudo, ele estava perseguindo a igreja. Ele estava na zona de conforto, achando que estava tranquilo, ele foi repreendido por Paulo. Então nesta noite, se você não sair para fora, Deus vai levantar a perseguição. Quem quer? Quem quer? Quem quer mais? Quem quer mais? Oh meu Deus, tem gente que quer nessa noite ainda. Hoje a gente luta pela casa fora. Hoje a gente busca por muita coisa. Só que você não está buscando.
21, ele entra dentro de Jerusalém montado no jumentinho. E há o povo aplaude dizendo, eis aí. E jogam sobre eles dizendo, Hosana, Hosana, Hosana. Quando ele entra em Jerusalém montado no jumentinho, muita gente está dizendo, eu estou decepcionado com esse Messias. O Messias que eu estou esperando, ele tem que vir no cavalo branco, ele tem que vir com uma espada na mão, e ele tem que vir para trazer guerra. Eu vou lhe dizer uma verdade espiritual. Quem entra sentado em um jumentinho, ele não vem trazer guerra, ele vem trazer paz, 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 paz. Essa é a graça sobre a tua vida. Quando ele vem entrando, quando ele vem, meu Deus do céu, apóstolo com todo respeito, a solenidade a gente mantém, a solenidade a gente mantém, mas o protocolo não está sendo dado. Me permita nesta noite eu descer aqui, aleluia, pedindo o apóstolo Alexandre, com todo respeito e com toda licença, Jesus ele vai entrando, Jesus ele vai entrando, ele vai descer, ele vai descer. Capítulo 22, ele começa a ser percebido e preparado para a morte. 23, até 22, 23, ele é lançado à morte. A morte não pode tomar a vida dele, porque Romanos capítulo 6, versículo 33 vai dizer, porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é Então, como a morte vai requerer a alma, se ele não tem pecado, haja vista que o salário do pecado é a morte, meu profeta. Se o salário do pecado é a morte e ele é santo, ele não pode morrer. Então olha para mim aqui, quando ele não morre, ele vai gritar assim no meio da cruz, Tetelestai, está consumado. Um espaço de tempo ele fica com os discípulos. E eu preciso que você venha comigo e entenda isso. Eu tenho 5 minutos para descodificar isso aqui para você. Capítulo 24, versículo de número 49. É a promessa do poder sobre a igreja. Ele vai dizer assim, mas ficai em Jerusalém, até que no alto seja revestido de... Até que no alto seja revestido de... Esse poder vai passar pelo teste da paciência, vai passar pelo teste do tempo. Aqueles que recebem a promessa são 500 pessoas. Do bem você vai lhe dar 500,
permanecer em Jerusalém. O tempo vai passando e agora Jesus está dando as instruções e ele vai subindo, vai subindo, vai subindo. E o povo está olhando, está olhando, está olhando. Aí de repente, meu Deus do céu, o tipo bonado não olha para cá, e ele acha que o pregador é chato e exibido. Os varões estão olhando e estão dizendo assim: vocês estão preocupados. Do mesmo jeito que ele foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar, ele vai voltar. Aí começa a oração. Todo mundo vai para casa. E tem gente que vai para o cenário do pastor Fábio. Aí começa a orar. Eram 500. O tempo passa, cai para 400. O tempo passa, cai para 300. O tempo passa, cai para 200. O tempo passa, cai para 120. Aí você vai me perguntar: e aí, pastor, por que ficou tão pouco? É igual café, meu irmão. Café, ele tem que ser café e tem que ser bom. Ele tem que ser grão selecionado. Sabe o que eu aprendo? Quanto mais a quantidade diminui, mais a qualidade aumenta. Assim, vocês são bons, passou tanto tempo e não chegou nada. Mas aí vai ter outro nome assim, vocês estão perdendo tempo. Isso aí não vai dar em nada. Eu fico imaginando os senhores que são exemplo para nós, apóstolos. Quantas vezes alguém me olha e diz assim, vocês estão perdendo tempo. Isso aí não vai dar em nada. Aí eu aprendo uma coisa, meu irmão, com a nossa irmã Maria. Jesus está no meio da casa e ela não tinha como estar ali. Ela pega bem devagarzinho o seu vaso de um vento puro e vai chegando, vai chegando, vai chegando e vai fazer assim, ela quebra, derrama sobre Jesus. E olha como que vai fazer sentido aqui, quando derrama sobre ele, alguém vai notar algo diferente e vai dizer assim: opa, tem algo diferente dentro dessa casa, tem algo diferente dentro dessa casa. Quem tomou para levantar, levante, que eu vou profetizar. O perfume que está sendo exalado aqui vai alcançar a tua família, vai alcançar a tua casa, vai alcançar Romanos 12, versículo 12. Transformado segundo a renovação do vosso entendimento. Mas aí nós vamos fazer diferente. Isso aqui, cotovelo. Cotovelo aqui, Toca aí, cotovelo com cotovelo.
É uma promessa. Porque isso aqui é tremendo. Para receber promessa, ninguém consegue chegar em lugar nenhum sozinho. Ninguém consegue alcançar promessas individualmente falando. Ninguém é tão alguém que nunca precise de ninguém. Ninguém é tão bom que nunca precise ser auxiliado. Se até o oceano ele tem limite que é a areia do mar, imagine homens sondando, cheio de falhas. Então, vamos fazer o seguinte, aí comigo dizendo, é glória, é glória, é glória, é glória, é glória, é glória. Se você, meu irmão, diz, hoje tem algo extraordinário descendo sobre tua vida. Ele nurgue provai os terra.